Hoje o Rodrigo vai compartilhar o resultado deles com vocês. É muito importante que vocês aproveitem para extrair o máximo desse depoimento. Eu faço mentoria de segunda a sexta, sempre às 8 horas, para ajudar todos vocês a terem o máximo de resultado possível. As pessoas não têm esse tipo de acompanhamento em nenhum outro treinamento. E vocês que já fazem parte sabem que eu foco muito, além de estar na mentoria, de estar respondendo quem me pergunta no grupo de suporte, eu faço questão de você ter resultado. Só que é muito importante você aprender com as pessoas que já chegaram lá, porque você vai ver que muitas coisas do que o Rodrigo vai compartilhar que deu certo para ele, eu falo no curso. Tem muitas pessoas que às vezes nem assistem todas as aulas, sendo que pelo menos a parte da estratégia para você já vender no piloto automático, 3 horas é suficiente e a pessoa não dedica 3 horas para assistir toda a estratégia. Então presta muita atenção. Eu vou fazer várias perguntas para a gente extrair todo o ensinamento dele, para a gente extrair dicas importantes para você estar colocando em prática. E o mais importante de tudo, se você quer fazer alguma pergunta, pode ir mandando, que eu já vou perguntando a ele, como também no final vai ter um momento só para perguntas. Mas vamos lá, nos últimos 30 dias o Rodrigo fez praticamente R$ 3.000, ele vem aumentando seus resultados, fez 1.000, 2.000 e agora quase 3, e é muito importante começar pelaquela pergunta que todo mundo quer saber. Então muitas pessoas acham que precisam aparecer para vender. Hoje você faz um pouco, você vende sem aparecer e aparecendo. Mas agora vem a pergunta mais importante. O seu maior resultado, você já sabe dizer se é das vendas sem aparecer ou aparecendo, ou você ainda não mediu? Não, sem aparecer eu tô vendendo mais. Mas eu sei que aparecendo a gente consegue um pico maior, né? Ah, Hoje eu entendo isso. Mas antes eu achava que só sem aparecer que era mais fácil, você ia vender mais e tal, mas eu vi que aparecendo ajuda muito você a vender tá, bem mas melhor. no momento atual o maior resultado que você tem é nas vendas sem aparecer. Sem aparecer. Isso é importante porque sempre tem uma vantagem de vender sem aparecer. E por isso que eu te pergunto e eu quero que você fale totalmente à vontade o que é que você acha. Eu vejo que a gente leva muito menos tempo quando a gente vai vender sem aparecer. Porque você pode vender um produto de uma área que você não conhece, com várias estratégias, e não importa quantos produtos você está vendendo. Quando é sem aparecer, o esforço é bem menor. Agora, quando é aparecendo, você não pode aparecer em todos. Geralmente você aparece só em um ou só em dois. E eu te pergunto, você aparece em quantos produtos? Hoje eu só apareço em um, que é eu divulgo o RPA Aham. e é o único que eu divulgo lá ainda. E tem no canal do YouTube que eu ponho uma aula gratuita lá também, que foi de uma aula que eu subi de conversão, Aham. baixo custo, mas é só o RPA que eu apareço. Só faço com RPA. Então só aparece em um. Agora me explica uma coisa. Eu quero que as pessoas aprendam com base no que você pensa e eu quero extrair as suas informações. Você disse que hoje você entende, apesar de você vender mais sem aparecer, você entende que aparecendo você vai ter um pico maior. Por que você pensa isso? O que é que você aprendeu que te faz enxergar desse jeito? Me explica para mim poder entender e as pessoas também. Eu vi que quando você começa a fazer, mesmo que for uma venda, duas ou três, não importa quantas vendas você faz no mês, você postar o resultado, mostrar ali para as pessoas que você está ali no caminho, sabe, se colocando, se doando. Aí as pessoas às vezes até te procuram, perguntam, como que você fez essa venda, como que eu faço? E ali você conversando naturalmente, sem inventar nada, sem mentir nada para ninguém, porque todo mundo sabe que não é fácil. Contando a verdade, simplesmente ali a pessoa acaba comprando. Acho que tem até um rapaz que entrou aqui e no RPA e ele comprou, assim, eu mostrando os meus resultados, e ele entrou no grupo, ele já tá vendendo também. Olha. Esses dias ele veio falar comigo, me mandou mensagem, falou, tô conseguindo vender lá, tá dando certo. Então, tipo, eu vi que você consegue ajudar as pessoas. Tem pessoas que eu ajudei que vende mais que eu.
Tá vendo? Então isso é bem legal. A jornada de cada um é diferente. Eu sempre gosto de deixar claro que para vender, quando a gente trabalha com a verdade, a gente não precisa dizer que é fácil, a gente não precisa inventar histórias, é só mostrar como de fato é na realidade. E é muito bom você compartilhar isso, porque às vezes é muito comum a pessoa pensar o seguinte: poxa, mas eu ainda não tenho um grande faturamento, por que eu vou mostrar? Mas tem a questão de, mesmo que você não esteja tendo tantas vendas, se você mostra, você motiva a pessoa. E se você não vende, mas você mostra que você continua lá persistindo, mesmo sem ter vendido, você também motiva. Então você acaba criando algo que é impagável, que é um relacionamento com as pessoas. Então quando a gente cria um relacionamento, é por isso que quando a gente aparece, a gente vende mais. Porque a gente tem um relacionamento com aquelas pessoas que começaram a seguir e elas sabem, elas conhecem a gente e é muito fácil a gente perceber quem é de verdade, quem é de mentira. A gente vê que as pessoas que trabalham com integridade, elas sempre evitam falar que vai ser rápido, que vai ser fácil. Então é muito importante. Então, Rodrigo, eu quero que você fique à vontade para você dizer como é que era no início, quando você começou, e como é hoje, para você contar a sua história do jeito que você preferir. Eu comecei com um curso pequeno e aí foi direto pro Facebook, né? E as estratégias do Facebook. E aí eu não entendia muito, tava tentando entender. Mas mesmo assim continuei ali simples, no simples, né? Aí depois comprei um outro treinamento, que a gente tem que investir em treinamento. Não adianta, às vezes as pessoas pensam que não dá para investir, não vou investir em treinamento. Tem que investir em treinamento, senão você não consegue andar para frente. Tem que investir, tem que ter pegar essa, aí peguei a base, comprei o RPA, o M3K, depois eu comprei. Foi o M3K, foi o terceiro curso que eu comprei, que foi por causa da mentoria, aí você me ajudou bastante ali na mentoria. E naquelas mentorias que a gente teve, foi quando eu comecei a ter mais clareza, tipo, de análise de campanha, de olhar métrica. Aí eu comecei tipo, a entender, eu tenho que focar mais nisso. Aí comecei a entender, tô errando mais aqui, tem que melhorar ali. Aí foi mais assim nesse caminho, no Facebook, né? Aí até vinham os outros módulos do M3K, que foi que melhorou mais ainda. Eu perguntei, qual foi a maior diferença que você notou no M3K em relação aos outros que você tinha feito antes? Pode falar de uma forma bem sincera, se tiver alguma crítica, pode fazer, porque aqui não tenho nenhuma frescura, não. Eu quero que você fale a verdade. Não, então, o M3K, para mim foi. Eu gostei muito da mentoria, o acompanhamento, tanto individual que você fez na época, ainda você faz de vez em quando dá. Às vezes eu vejo que você vê quando a pessoa está aplicando bastante, ele se ajuda bastante. E também quando te chama, você responde toda hora. Então, assim, nos outros cursos não tinha um acompanhamento. Só que não foi claro quando eu comprei. Né? Tipo, tinha um suporte, mas eles não explicavam como era. E aí, muitas das vezes eu nem procurei o suporte. Quando eu procurei também, não tive muita resposta. Aí, no M3K, quando você falou que tinha uma mentoria, eu falei, acho que é disso que eu preciso, de alguém que entende, que vai conseguir me ajudar ali. Até o grupo mesmo que entrou, que não sabia muito, aí a gente foi aprendendo junto. Vi que tinha algumas pessoas que falavam bastante, então aquilo ali ajudava bastante e até evitava algumas perguntas que eu precisava fazer. Aham. Então, a mentoria, além da estratégia, né? Porque tem as estratégias de Google também, que é o que eu mais faço hoje. E, e tem estratégia de YouTube também, que também é o que eu mais faço hoje. Então, tipo, foram o que melhorou, assim, para mim, que foi o melhor caminho. E E, vocês falando, né, que foi que eu tava insistindo muito no Facebook e eu apanho ainda do Facebook. Eu vendo, mas eu apanho. ah, Porque eu vi que no Facebook você tem que achar um criativo bom, você tem que ter muito criativo. Achar um uhum, criativo bom e achar o público certo. é. Achou o público certo, acertou no criativo, você consegue vender todos os dias.
Mas demora um pouquinho para você achar. Então, assim, tudo é um trabalho, um esforço, uma dedicação. Aí hoje, depois daquela última mentoria que a gente teve, de eu focar mais em fazer criativo, aí eu estou trabalhando nisso, em fazer criativo, e em todas as áreas que eu uso, tanto no Google quanto no Facebook, para fazer criativo. Modelar os criativos, que nem se ensina lá também. Então, tudo isso é importante. Até se vocês quiserem anotar, anota aí. Porque público e criativo, gente. No Facebook, se você encontrar, você vende bastante. Não é fácil, mas quando você encontra, a Ah, venda sai, que sai com beleza, assim. é, Então, o M3K, ele ajudou nisso aí. O Google destravou bastante, foi um outro caminho, né? Foi um outro caminho que eu achei para estar vendendo. Achei. Eu me identifiquei mais, né? Me identifiquei um pouco mais. E aí eu tô nele até hoje. E de vez em quando eu vou lá no Facebook e brigo com ele ainda. Em, em cada estratégia, as habilidades que a gente precisa dominar são diferentes. E o motivo do Rodrigo hoje estar mais no Google é porque eu sempre gosto também de estar dizendo o seguinte: no início, às vezes você só aplica uma estratégia, às vezes você não sabe se você vai ter mais resultado com uma outra. E o próprio RPA, o M3K também. O M3K tem muito mais estratégias, mas no RPA também tem várias. Eu sempre incentivo a pessoa a testar mais. E aí, nesses testes que ele estava fazendo, eu comecei a perguntar: você está sabendo dizer aquele que mais gera resultado para que você foque no que mais gera resultado? Porque depois que você começou a testar muitos, você precisa saber o que é que está gerando mais resultado. Aí quando ele disse, não, está sendo mais Google Ads. E aí eu fui ajudar ele nessa parte específica do Google Ads. Mas cada pessoa se identifica mais com. Às vezes a pessoa prefere mais Facebook. E é normal. Por exemplo, eu tenho o depoimento da LN, que ela com R$ 6 por dia, que é uma coisa que muitas pessoas não conseguem, mas com R$ 6 por dia investindo para divulgar o seu trabalho, ela conseguiu fazer mais de 3 mil. Então ela investiu muito pouco. Quando a gente leva em consideração que no mês dá só 180. E por ela não ter conhecimento, esse anúncio ficou por muito tempo sem ela precisar desativar. Mas ela, apesar de ter pouco conhecimento, só precisou fazer uma vez. Mas isso não é o comum. A gente sabe, qualquer pessoa que está aqui, além do Rodrigo, mas que já aplica, sabe que é muito difícil a gente subir um anúncio e ele ficar por muito tempo gerando resultado. Mas uma vez que você subir um anúncio que já gera, isso é bom, porque você não precisa trocar. E com base no que o Rodrigo compartilhou, ele disse que no Facebook, acertando o público e criativo, você consegue vender todo dia e, de fato, nota isso que ele disse, porque significa que gera resultado. E eu gosto de ver o que é que a pessoa já tem de domínio, porque com base na experiência de cada pessoa, ela sempre diz que o diferencial é uma coisa e, de fato, o público e o criativo influencia muito no Facebook. Mas eu quero agora saber quais são as estratégias que hoje você utiliza. E antes de perguntar sobre as estratégias, eu queria que você falasse, ficasse à vontade para dizer os últimos resultados que você teve nos últimos meses, a média que você teve em cada mês, para que o pessoal entenda quanto você já está tendo como afiliado. Como afiliado, eu tô já nos últimos 3 meses que eu comecei, que a gente começou naquela, naquela reunião que a gente teve, que você falou para mim focar mais no que estava dando resultado. Aí eu tive no primeiro 2 e pouco, aí no mês passado também, e nesse já quase 3. E que esse eu estou investindo um pouco mais, né? Que eu estou fazendo outras estratégias também. Mas quase 3. Foi dois e pouco, aí agora já está em quase três. Isso, está subindo. É porque como tá focando, mas apesar de estar subindo, tu ainda continua testando também o Facebook, né? Sim, porque eu quero dominar o Facebook. E agora eu quero que vocês peguem esse ensinamento. Rodrigo, Quero ficar eu bom. quero, eu verdadeiramente quero que você me diga por que você não parou
de anunciar no Facebook porque você já tem resultado em outras estratégias, mas por que você não parou? O Facebook, ele é um lugar que você mais consegue escala ali, maior, né? Tipo, se você vender muito é no Facebook. E-book, qualquer coisa que você quiser vender. No Google dá para vender, no YouTube dá para vender, dá. Mas a escala não é tão grande quanto o Facebook. Facebook, se você domina as estratégias que você está fazendo, você ganha bastante grana ali. Ah, Ali é a mina de ouro, mas demora um pouquinho para aprender. Mas quando você aprende, com certeza, aprendeu, fica quietinho ali, vai fazendo, até você falar, agora sim, eu posso ah, falar. e Porque o Facebook realmente não é fácil, mas é muito bom. Eu é, acho que é a melhor ferramenta que tem para você vender. Na minha per- opinião, mesmo eu ainda não tendo mais resultado lá do que no Google. é, Eu prefiro lá do que qualquer outra ferramenta. Acho que ali é muito escalável. de fato é mais escalável e o motivo disso para que as pessoas entendam é porque quando a gente está anunciando no Google Ads, se é um produto que é fundo de funil, existe um limite. Então, por mais que você aumente o orçamento, você não vai conseguir vender mais, ele não entrega mais. E aí, dependendo, se você vai para meio de funil, também existe o limite. Então, você está trabalhando com públicos que têm um certo limite. E aí, para quem já tem um nível de conhecimento, existem outras estratégias que você trabalha sem limite. Só que o quanto você precisa investir para você escalar no Google, quando não é para fundo de funil, é muito maior comparado ao Facebook. E o Facebook ele tem um nível de simplicidade, porque no Facebook você, todo mundo sabe que é campanha de conversão. E no Google, a quantidade de campanhas e tipos diferentes para vender é muito. E isso influencia para que cada forma de vender lá tenha um certo limite, tem um teto. E é muito importante a pessoa dominar outros lugares para ter mais vendas. E há quanto tempo mais ou menos você está estudando o Facebook? Porque o que eu quero passar de ensinamento para as pessoas é que eu até estava falando esses dias para quem estava participando todo dia. Aplicou uma vez, deu errado, não é desanimar, é entender o que é que deu errado. Porque a cada vez que você vai testando, você vai aprendendo mais, você vai descobrindo. Então a gente tem que aprender a se frustrar e entender que se ainda não teve o resultado, a gente tem que dominar. E há quanto tempo, em média, você vem tentando o Facebook? Eu fiz 2 anos em outubro, agora. Fiz 2 anos certinho. E eu tinha contado, achei que tinha mais. Mas aí eu fui olhar lá da primeira venda, assim, que eu fiz a primeira venda, foi bem rápido, porque foi no orgânico. Foi um Aham. produto na Monetize. Aí eu tava vendo lá, que foi assim que eu entrei, eu já fiz. Que foi com um amigo. Ah, tô indicando aqui e tal, um produto de emagrecimento e comprou. Então daquela data ali eu marquei pra frente, fez 2 anos em outubro. E aí até hoje eu tento Facebook. E é o que você falou, ultimamente eu fico tentando entender por que eu tô errando. Por isso que eu falei do criativo do público. Uhum. Porque você acertando isso aí, é certeza que você vai conseguir vender. Claro que você tem que dominar um pouco mais, né? Entender um pouco mais. Mas hoje eu entendo bem mais, assim. Eu vejo que não é fácil, mas dá para vender. É. Então, E você sabe se a pessoa, você disse que já teve pessoas que compraram através de você e que até já estão conseguindo vender mais. Você sabe se é no Facebook ou é no Google? no Facebook. Ele me falou que era no Facebook, esqueci o nome dele. Ele falou Aham, assim, pô, tô fazendo umas vendas no Facebook, hein? Tô aham, conseguindo fazer com a estratégia do RPA. aham. Ele falou que tá É, fazendo a estratégia do eu RPA, então. lembro de alguns que entraram através de você que conseguiram bastante resultado no Facebook. É mais comum, tenham muito mais resultados do Facebook, mas é importante que vocês entendam esse ensinamento. O Rodrigo está tendo mais resultado no Google, mas já faz uma média de 2 anos que ele continua aprendendo o Facebook. Então hoje ele já tem resultado no Google, mas se tem uma coisa que é inspiração e por isso que eu quero que vocês aprendam é que o Rodrigo, ele mesmo diz, eu sou persistente, então eu nunca vi o Rodrigo desistindo de uma coisa. E isso dá
ânimo, porque quando a gente vê uma pessoa que não desiste, a gente sabe que a pessoa vai chegar onde ela quiser, e que é só uma questão de tempo. Então ele já tem as estratégias, mas mesmo assim ele não para de estar aprendendo, de estar investindo no Facebook. E até investindo em treinamentos. Eu assisto os stories dele, eu vejo que ele às vezes investe em um treinamento, um livro, porque o resultado que a gente tem é por conta de quem nós somos, por conta daquilo que nós fazemos. E no momento que o Rodrigo entrou no M3K, foi no momento que eu estava fazendo lives todos os dias, mentorias todos os dias, e ele compartilhou que isso foi o que mais teve resultado. E hoje, justamente hoje, eu quero que vocês vejam, a mentoria é muito importante. Que eu comecei a fazer mentoria aqui todos os dias e eu comecei a ver que as pessoas não dão tanta importância. E sendo que já os alunos é o contrário, os alunos eles costumam dar muita importância para as mentorias, porque os alunos sabem que a mentoria, o suporte, a visão é o que mais ajuda a pessoa. Eu criei um grupo no WhatsApp que, como tem pessoas que não são alunas, às vezes as pessoas ficam naquela, mas eu não queria isso, eu queria ver outra coisa. Mas cada dia você tem que crescer um pouco, você tem que entender o que é que está faltando agora no seu momento. Então, Rodrigo, com base nisso que você compartilhou, a minha maior dúvida é, no Google Ads, quais são as estratégias que você mais está conseguindo ter resultado para que as pessoas entendam as que funcionou para você, que existem várias no Google Ads. Tá, então, só rapidinho do Facebook, uma outra coisa também que você me passou, se não for importante, assim você até fala, focar num nicho só. Eu peguei um nicho de unhas e fiquei ali só no nicho de unhas, anunciando nos últimos 3 meses. Dá muito boleto. Não, dá muito boleto mesmo. Dá boleto demais, gente. Mas assim, eu vendi, tipo, comecei com um preço de 9,7, aí caí para 67 e fiquei no 39,90. E anunciando com R$ 10 por dia. E aí saiu muita venda. Tipo, a gente modelou os anúncios, né? Conforme a gente olhava lá na biblioteca, os que estavam ativos, que como essa me passou, e aí como saiu muita venda mesmo, porém saiu muito boleto. Se esses boletos fossem compensados, eu tinha ficado no positivo no Facebook e estava tudo bem. Mas eu só fiquei no negativo devido aos boletos. Saiu muito, muito, muito boleto mesmo, e na Hotmart não é igual a Monetize, que você consegue pegar o WhatsApp da pessoa, tal, subir uma lista lá e anunciar para eles. Então, tipo, a Hotmart é mais difícil, dá para fazer, mas você tem que ter muito lead ali para você fazer isso. Isso então, que o... eu não tenho lead suficiente para fazer isso. Perfeito, isso que o Rodrigo, Pode falar. isso que o Rodrigo compartilhou tem uma ligação com o que ele tinha falado que é importante dominar no Facebook. Eu quero trazer para vocês com uma outra visão. Ele disse que é importante focar em um nicho. Por que é importante focar em um nicho? Eu gosto quando a pessoa ainda não começou, que ela teste mais para ela ver o que ela se identifica, o que é melhor. Depois que se identificou com um, é importante você focar em um nicho para você dominar o que mais gera desejo naquele nicho, o que vai vender mais. Porque ele tinha falado antes que o que mais vende é público e criativo, que isso está certo. No momento que você foca em um nicho só e você começa a estudar os anúncios que mais vendem, os produtos que mais vendem, você vai ter um domínio para quando você for escalar as vendas, na hora que acertar, você vai conseguir continuar fazendo isso pelos próximos meses. Então é importante ter um domínio de um nicho para você saber o que é que as pessoas pensam antes de comprar esse tipo de produto. E aí, uma vez que você dominou, você consegue manter o resultado. E sobre a parte do boleto, é até uma dica. É comum ter muito boleto e às vezes quando o boleto não paga, às vezes pode ficar no negativo. Mas uma coisa que eu gosto de fazer no Pixel, às vezes eu deixo só para ele marcar quando sai venda no cartão e se for Pix. Porque o que é que eu comecei a perceber? Que você pode fazer esse teste, Rodrigo. Que o Facebook, ele... Pode notar. O Facebook, ele tem padrões. Então, quando ele começa a trazer muitas pessoas que estão gerando boleto, ele entende. Eu consigo encontrar mais rápido
para você pessoas que geram boleto. E aí ele manda mais rápido para você essas pessoas. E quando você muda a configuração e você bota só cartão e Pix, o que é que acontece caso a pessoa compre no boleto? Se ela comprar, não vai marcar no Facebook, mas é uma venda que entrou. Só que você está dizendo ao Facebook o seguinte: eu quero que você traga para mim pessoas que pagam na hora, pessoas que têm dinheiro e que são acostumadas a comprar no cartão. E aí ele vai começar a trabalhar para te dar esse resultado que você está pedindo. Aí quando chega o momento que ele começa a trazer mais pessoas de cartão, aí sempre, todo mês, vai ter muito mais cartão, muito mais Pix, porque ele entendeu que você quer mais isso. E aí sempre vai ter boleto, mas você não colocou que é uma prioridade. Ele vai vir como um bônus para aumentar o seu lucro. Aí você pode modificar a configuração que vai ajudar bastante. Legal, já é um insight aí que eu já não sabia, já vai melhorar alguma coisa. Aí, e vindo nos nichos que nas estratégias que eu faço hoje de Google, eu faço rede de pesquisa e display, mas eu sou mais focado no display. Rede de display é o que eu mais faço. Por quê? Porque o display já tem um domínio ali dos cliques, né? Tem um controle do clique. Ele é um clique. Às vezes, assim, eu faço uma estratégia que eu mando pro canal do produtor. Então, é um pessoal já fundo de funil, né? Tem que ser um olhar bem, tem que ter um olhar bem clínico ali para ver se o público mesmo é fundo de funil para você estar fazendo venda. Não sai muitas vendas, assim, são estratégias que você tem que fazer com, por exemplo, se eu tiver 10 produtos vendendo no canal do produtor, 4 produtos vendendo por mês e cada um me dá R$100 de comissão, então você já ganha um valor alto aí no final do mês. Então a estratégia é mais ou menos essa, eu anuncio em alguns canais e hoje eu já faço meio de funil também, mas eu com um custo baixo, né, um produto de custo bem baixo. Quantos Mas produtos em média você anuncia nessas estratégias? Só para a gente ter hoje, uma noção. hoje eu tenho 10 produtos sendo anunciado e 3 na rede de pesquisa, que é um lançamento que eu estou fazendo. E um já abriu o carrinho, já tá rodando, né? E o outro ainda vai falta ainda uns 15 dias, então estou capturando lead ainda. Mas no display eu tô acho que devo ter, além desse do lançamento, eu tenho mais uns 8, eu acho, rodando. Vendendo, tô com 3 e um já escalando por meio do funil com CPA desejado. Então, que tá vendendo também, custo baixo. Uhum. Nada, que no display eu vi que vende até 197, vende. Perfe- Mais fácil, né? Vende qualquer um, mas o mais fácil é até 197. Isso é importante. Enquanto no Facebook ele deu a dica, e é o que realmente eu falo, de focar em um nicho só, no produto ele disse para testar mais. No Google ele disse para testar mais produtos. E é geralmente isso que eu passo. Ele está testando 10 produtos. O de lançamento eu acredito que vai estourar de resultado, porque é a primeira pessoa que eu vejo aplicando do M3K lançamento. Se alguém aplicou, eu não soube. Mas lançamento, para quem não sabe, é a estratégia do mercado que mais gera resultado. E eu comecei a falar disso no M3K, porque se você aprende a fazer lançamento, você vai ter em um único dia ou 7 dias, depende quanto tempo o carrinho vai ficar aberto, você vai ter um pico de resultado que vale muito mais do que estar vendendo todo dia ao longo de um mês, porque geralmente é um pico muito alto de vendas. Mas como é que funciona a rede de display? A rede de display, você anuncia no canal de um produtor um produto que aquela pessoa já possui, ou seja, está anunciando para a audiência que já conhece o produto, a audiência que já quer comprar. Com base nos testes dele, o que deu mais certo foi abaixo de 1,97. E na rede de pesquisa, você anuncia para quem está pesquisando no Google. Se a pessoa pesquisar no Google, curso do Ricardo Barbosa, por exemplo, então ela quer fazer o curso dele. A partir do momento que as pessoas começarem a ver o curso do Ricardo, se o nome do curso dele é bem específico, elas vão pesquisar no Google. E ao pesquisar no Google, tem afiliados que vendem com essa estratégia.
E aí por isso que é importante o nome do curso ele ser fácil da pessoa lembrar, porque tem como você depois vender ele através do Google para fundo de funil, para quem está pesquisando. E isso é um detalhe que às vezes até quem é produtor, e por isso eu citei o nome do Ricardo, às vezes a gente não presta atenção nesse pequeno detalhe, mas é importante você ter um nome de um curso que nenhum outro curso tem o mesmo nome, porque se alguém pesquisar, essa pessoa quer exatamente o seu curso. Por exemplo, você digitar hoje no YouTube Aécio Demétrio, não tem um outro Aécio Demétrio, mas vamos supor que o meu nome fosse Matheus. Se o meu nome fosse Matheus, eu não iria criar um canal com o nome Matheus. Eu ia inventar um nome para mim, para que o meu nome fosse único. Para que todas as vezes, quando alguém pesquisasse por mim, essa pessoa de fato me encontrasse. Olha a filhinha do Rodrigo aí, que já vai aprender a vender desde cedo. Fazer a galera, arrasta para cima e conheça o produto do meu pai. Tem pessoas aqui, pais e mães de família, porque mais um exemplo que mesmo, ó, o Ricardo é pai. E para o menino que estava querendo começar no Google para depois dominar o Facebook, é até uma dica assim para ele começar mesmo no fundo de funil. Tem no RPA, né? Tem. Fundo de funil. Aí com duas palavras-chave, a do nome do produto e nome do produtor. Essas são as. Muito. Ó, Uma Felipe. dica, né? Só para começar. Aí daí para frente ele vai, as palavras que vão vindo ele vai testando mais. Mas começa com o nome do produto e o nome do produtor. Ó, Felipe, aí essa dica. Vai gastar muito. Gasta bem menos e ele consegue testar aí com R$100. Ele faz um teste aí tranquilo. Consegue até vender aí. Perfeito. Nota aí, Felipe, o nome do produto e o nome do produtor são duas palavras-chave. Isso é muito bom. Lá no método M3K eu mostro como é que você escolhe produto fundo de funil e você pode estar olhando. No RPA também tem, porque eu atualizei ele, que a intenção quando eu atualizo o RPA é melhorar 10 vezes o M3K. E eu atualizei justamente porque o M3K está passando por uma atualização agora. Rodrigo, uma pergunta. Como é a tua rotina? Porque aproveitando que tua filha está aí, muitas pessoas às vezes dizem, eu não consigo por conta da minha filha. E se eu não me engano, eu não lembro ao certo, mas você é uma das pessoas que dedica tempo para cuidar da sua filha, porque sua esposa trabalha. Então, como é a sua rotina? Quanto tempo você dedica por dia? Porque é importante as pessoas saberem quais são as outras atividades, porque às vezes a pessoa pode achar que você passa o dia todo fazendo isso, só que você, antes de vir para cá, estava dando uma aula, estava trabalhando, e aí depois que saiu da aula, veio para aqui, e isso é importante. Isso mesmo. Eu dou aula de manhã todos os dias, das 7 às 8, e eu levo meu filho na escola também, busco ele meio-dia. Aí eu fico com a minha filha o dia inteiro, até a hora de dar aula à noite. Aí quando eu vou dar aula à noite, ela fica com a minha mãe. Então eu, mesmo com ela, eu estudo o tempo que eu tenho. Aí eu separo um tempo, né, que você estuda 1 hora. E aí depois você vai lá, faz alguma coisa, aí tem mais um tempo, estuda mais um pouco, aplica. Aí vai lá, faz outra coisa, aí estuda mais um pouco, aplica. Aí vai usando assim, durante o seu dia. E aí eu dou aula de manhã, às vezes demoro para chegar. Dá aula de que? Vai que as pessoas acham que você dá aula de um negócio aí muito diferente. Não, dou aula de jiu-jitsu. Dou aula de jiu-jitsu, né? E aí eu treino também, então às vezes eu vou lá, dou aula, aí eu chego, aí tenho que fazer as coisas para ela ainda. Aí depois eu vou olhar minhas campanhas, tudo. Eu sempre dou uma olhada, porque como o Google sempre tem que estar atento. E depois eu vou, estudo mais um pouco, aí depois pego. Perfeito. É o dia inteiro com essas crianças aqui. Mas muito... é assim, ó, me chamando o dia inteiro. É muito importante isso porque eu acredito que os filhos são um motivo. O Ricardo levantou a mão que ele tem filho e todo mundo que tem filho sabe que os filhos são um motivo. Você trabalha geralmente porque você quer dar o melhor aos filhos. Às vezes quem é solteiro
tem menos motivação do que quem é casado. Então são níveis de motivação diferentes. Porque quanto mais compromisso a pessoa tem, mais ela aprende a lidar com os compromissos e por ter boletos, por ter uma série de coisas, a pessoa acaba tendo que aprender a lidar com todas as obrigações. Mas é muito importante se a gente observa, e talvez vocês não perceberam, mas isso que eu quero trazer. Ele falou dos momentos que ajustam no Google, mas ele falou que todo dia tem o tempo dele de estudar. Porque de nada adianta, quando a gente está na fase que ainda não teve muito resultado, a gente ficar aplicando sem saber o que é que está errado. Então você aplica, analisa, depois estuda para ver onde está o erro. Então, às vezes as pessoas só querem assistir o curso uma vez, mas é comum, quanto mais você assiste o mesmo vídeo. Eu estava assistindo recentemente um vídeo de um curso que eu comprei há muito tempo, muito, muito mesmo, e eu ainda tenho acesso, para aprender uma coisa que eu já não lembrava mais como fazia. Então é muito comum, quando a gente está aplicando, a gente ir lá assistir novamente. E quando a gente assiste, quando eu assisti agora, por exemplo, eu entendi coisas que na época eu não conseguia entender, porque eu ainda não tinha a mesma mente de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Rodrigo? Dani, Ricardo, Felipe, que trabalha no Google. Eu tenho aqui a resposta. Eu tentei trabalhar no Google, eu fiz 10 anúncios, coloquei uma média diária até alta, mas eu não sei se eu tive algum problema na conta, nenhum deles não teve nenhum clique. E aí quando eu fui reclamar com o Google sobre isso, tentar entender, minha conta foi bloqueada. Você teve algum anúncio, algum problema que chegou a dar bloqueio alguma vez? Você conseguiu saber o que era? Tive vários bloqueios. Inclusive eu estava tendo mentoria com a S, eu tive um bloqueio. Aí a gente teve que parar a mentoria porque eu tive esse bloqueio, que foi até um pouco tempo atrás. Mas às vezes assim, a campanha que depende da campanha que você fez, né? Também você tem que ver se foi de pesquisa. Foi de pesquisa, todas 10. Então, aí às vezes depende da estratégia, do jeito que você usou as palavras-chave. Assim, no Google é bom você fazer bastante, olhar bem é bom você olhar as palavras-chave, assim. Geralmente eu falo para vocês começar nome do produto, nome do produtor, tipo a S Demetrio M3K, M3K S Demetrio, curso M3K, curso M3K S Demetrio. Então, tipo, por palavras assim, mais fundo de funil mesmo. Aí outra, você olhar no planejador de palavra-chave do Google, se tem pesquisa para o produto que você está vendendo, se tem busca, né? Se tiver busca, aí você vendo lá, tem 100 busca, aí você tem que ver assim, 100 busca, são 100 busca durante 30 dias, aí você divide. 30 vezes vai dar 3 buscas por dia. Então, às vezes vai ter pouco clique por causa disso. Aí, às vezes você acha, tipo, meu anúncio não tá rodando, tá ruim. Mas é porque a busca é pouca. Às vezes não foi nem erro seu. E olhar o produto também que você tá anunciando, para ver se não tem um erro, né? Olha no gerenciador de política, né? Essa girador de política. Sempre bom, sempre dar uma olhada. Você entra na ferramenta e olha, gerenciador de política e deixa todo o período. Que se tiver algum erro lá, você já corrige. Aí você não toma bloqueio. Isso evita muito bloqueio. Aí pode ser, Ricardo. Ricardo, pode ser que seja isso que o Rodrigo falou, porque se o anúncio foi fundo de funil, foi na rede de pesquisa, como tem um limite de pessoas buscando, pode ser que não tinha mais pessoas buscando e por isso não houve impressões do anúncio. Mas eu pesquisei assim, eu peguei produtos que tinham acima de 1.000 pesquisas mensais, tipo de 1.000 a 10.000, de 100 a 1.000, e só tá bom. Às vezes pode ser o valor, né? O valor do diário e o CPC, né? Aí eu fiz 10, nenhum rodou. Assim, não teve nenhum clique, não estava lá ativo, mas não teve nenhum clique, não estava constando, e não teve impressão também desses 10. Aí eu fiz aquelas extensões de link para poder ver se melhorava. Quando eu fiz as extensões de link, eu fui bloqueado.
Tem um Tem produto. uma estratégia que eu vi no YouTube, que você muda só o finalzinho do link para você conseguir colocar as 4 extensões, para conseguir aparecer as 4. Eu não sei se isso gerou, tipo, tentativa de burlar o sistema, sabe? Ah, Aí eu sei que minha conta foi bloqueada, eu tive que desativar os 4 anúncios. Posso dar uma dica para ele? pode sim, pode dar dica à vontade. Quando você fazer o site links, que você for pôr a URL final, na primeira URL final você põe uma hashtag e põe algum nome, assim, tipo, sei lá, AB ou A. Aí na segunda você põe hashtag e põe outra letra. Aí até o final. Aí na URL final lá do acompanhamento do afiliado, né? Aí você põe normal. Então, você só nas URL final que você vai mudando. No finalzinho você põe uma hashtag. Ou senão você pode marcar com SRC, né? Eu tava fazendo o SRC e colocava 1, 2, 3 e no final deixava certo, entendeu? Isso também dá também. Isso também dá. É, Então, algum problema, pode ter sido algum problema mesmo, né, Écio? pode ter sido. O Felipe fez uma pergunta, eu vou ler aqui a pergunta dele. E antes de ler, eu quero compartilhar. Eu me lembrei quando o Ricardo falou que, se eu não me engano, foi R$ 10 que tu deixou o custo por clique, Ricardo. Foi isso? Foi. Foi R$ 10 e não rodou. Tem um produto que eu até já estou conseguindo vender ele com vídeo review. E a comissão dele, só para vocês terem uma noção, o vídeo review a gente não investe nenhum centavo. E a comissão dele é R$ 800. Então, um produto que eu estou vendendo, o nome dele é... E esse produto, quando eu fui anunciar no Google Ads, eu coloquei o orçamento de R$ 100 por dia. E o CPC eu coloquei R$ 25 e não rodou de jeito nenhum. É um produto que tem muita busca. Aí, como é um produto que tem muita concorrência, porque a comissão é muito boa. Quem é que não quer ganhar em uma única venda R$ 800? Então eu comecei a ver que tinha muitas pessoas disputando ele na rede de pesquisa. Só que aí que tá, você consegue assistir e consegue executar. Quando você é afiliado, um produto que você não consegue rodar e tem muitas pesquisas, você consegue fazer um vídeo review e para quem pesquisou esse produto na rede de pesquisa, essa pessoa vai ver o vídeo review. Então, se essa pessoa pesquisou e não comprou, ela vai estar vendo o seu vídeo, ela vai estar comprando de você. No caso, o vídeo review que eu fiz, eu ainda não tinha anunciado ele e começou a vender esse produto porque ninguém fez ainda vídeo review dele. Até se pesquisar hoje, vai ter só o meu vídeo review. Então, às vezes, tem muito mais pessoas disputando na mesma estratégia. E o que é bom fazer é ver se em outras estratégias você tem escala. Porque se você vê que, peraí, Rodrigo falou rede de display. Se você vê que o produtor tem um canal, rede de display vai dar muito certo. Se você vê que, peraí, ele não tem, mas só que não tem nenhum review, você pode fazer um review. E a pergunta do Felipe Braga, ele perguntou o seguinte, Rodrigo: como você avalia o valor do clique para os produtos que você escolhe? Eu vou no planejador de palavra-chave do Google. E aí lá tem uma tabelinha assim de um mínimo e um máximo. Aí eu sempre jogo no meio ali. Tipo, às vezes tá R$1, começa com R$1 e termina com 5. Aí o teto lá tá em 5. Aí tem uma pessoa que tá anunciando com R$5. Aí eu começo sempre com R$2. Nunca começo. Às vezes, se tem muita demanda, que nem ele falou, que era 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, aí eu deixo baixo para rodar bem pouquinho. Aí para mim ver como que vai ser o primeiro clique, se vai ter, se vai rodar pelo menos, né? Aí se não rodar, eu vou aumentando o CPC bem devagar. E hoje eu rodo com CPC manual. Então o CPC manual, a minha campanha, ela já fica qualificada, ela não entra em aprendizado nem nada. Então eu tenho um controle bem maior no CPC manual. Aí eu começo o CPC manual com R$2 e ela já roda direto, já qualificada. Não põe maximizar clique. Eu quero até aproveitar porque tu disse que coloca para ver se vai ter clique primeiro. E nas aulas, como eu sempre sigo um método, você pode até ver lá, Felipe,
que eu aconselho ter mais produtos de teste no Google, justamente para você ver aqueles que você vai pagar menos. Bora fazer um cálculo que todo mundo vai conseguir entender. O Rodrigo está testando 10 produtos, mas bora levar em consideração que você está começando e você quer descobrir quais são os seus 10 produtos que vai vender. Você pode todo dia subir um produto e colocar o menor valor ou o valor do meio, e você vai multiplicar por 100, porque se você vê que a cada 100 cliques você vai estar no lucro, então é um produto que você já pode ir de cara que vai dar bom. Então, se todo dia você testar é muito comum que pelo menos desses produtos você vai ter um produto que ele vai começar a ter clique e vai vender barato. Porque como essa estratégia ela é muito boa, mas é importante você testar mais produtos, quando você escolher um produto que você vê que vai vender rápido, com facilidade, aí você não diz qual é esse produto, senão todo mundo vai começar a vender. Mas aí você vai pagar pouco no clique e você vai ter escala. Então, testar colocando o menor orçamento é a primeira coisa que eu faço. Eu boto o menor e eu vou botando vários produtos. E aí, se ele não rodar dentro do que eu estabeleci, na grande maioria das vezes eu não mexo, eu vou colocando mais que rode dentro do que eu quero. E aí, se depois de um mês não rodou nada e eu quero apenas ver se vai dar bom, aí eu aumento um pouco. Porque se a gente pega o que Rodrigo faz, que é uma dica muito boa, de jogar no meio, se a gente coloca no máximo, que quer dizer, se um afiliado está anunciando a R$5, quer dizer que você vai aparecer sempre ali, caso alguém pesquise, porque você vai ganhar, que sempre você entra no leilão, quem está pagando mais entra. Então você vai ganhar e você vai estar sempre aparecendo. Mas será que esse produto vende muito? Porque não basta apenas você estar no topo, ele tem que vender. Então, às vezes não compensa colocar o maior e você colocando no meio ou o menor para ver, fazer exatamente como o Rodrigo disse, ver se vai dar clique primeiro, é o que é bom. Que no caso do Felipe, ele teve o boleto gerado já em um produto e agora ele está nessa fase, ele começou agora, está nessa fase de dominar para escalar. Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo aqui compartilhar. E eu quero fazer só mais uma pergunta. Se você tivesse que dar uma dica para quem está começando, porque hoje você vem aumentando seus resultados e a sua persistência, sem sombra de dúvidas, ajudou muito, porque se você não tivesse persistido, você não estaria aumentando. E justamente por você vir persistindo, é uma das pessoas que eu não tenho dúvida que vai ganhar cada vez mais, porque você nunca para, você está sempre estudando. Então, se você pudesse dar uma dica para as pessoas, qual seria a dica? Para tudo! Chegou até aqui, eu preciso passar a mensagem mais importante. Quer aprender a ter resultados todos os dias, a vender como afiliado, vender no piloto automático? No meu método RPA, eu te ensino a vender no automático, no Facebook, no Google e até mesmo sem investir. Você pode ter resultados como o Rodrigo, de estar vendendo mais de 10 produtos diferentes sem aparecer. E a parte boa é que você tem as aulas gravadas para assistir quantas vezes quiser, mas você pode contar comigo de segunda a sexta em mentoria, videochamada, igual você viu aqui nessa gravação. Ou seja, quer ter um suporte para acelerar o seu resultado? Sem sombra de dúvidas, o melhor lugar é dentro do RPA. Então acesse o link abaixo do vídeo, faça sua inscrição e bora vender, galera. Não, pessoal, não desistir, insistir mesmo, porque é um negócio que dá certo, né? A gente pensa, é difícil no começo, né? A gente fica meio preocupado. Investe o que você pode, não tenta investir o que você não pode. Tanto é que nas estratégias do S tem com R$6, tem mentoria aí também que a menina tá ganhando dinheiro com R$6. Então, comece com o que pode, não desista mesmo, não desiste, porque uma hora você vai acertar a sua estratégia e você vai explodir aí você vai falar, ainda bem que eu não parei. É isso aí, não para. Na grande maioria das vezes, quando o resultado vem, ele compensa todo o tempo que você estava esperando, aprendendo. E por isso que vale muito a pena fazer como o Rodrigo, não desistir. Muito obrigado por você ter aceitado vir aqui. O Rodrigo é uma das pessoas que eu sempre quis gravar com ele, porque tem
muitas pessoas, que eu quero que as pessoas conheçam a história, porque ele tem uma rotina que é puxada, ele dá aula de manhã, dá à noite, ele enquanto está com a filha está estudando. E se você nunca tentou estudar com menino, você não sabe o quão difícil é. Então, mas mesmo assim, ele vai persistindo. Agora está na mentoria à noite, mas a gente vê a menininha dele ali, ele não dá desculpas, porque já teve várias pessoas que disseram, Écio, eu não posso mostrar minhas campanhas porque eu tenho criança. Eu disse, faz o seguinte, leva a tua criança que eu vou ensinar para você e para sua criança. Então, se você quer, não tem desculpa, você consegue fazer acontecer. É importante que isso é uma coisa que eu vinha falando muito nas lives todos os dias à noite, mudar a forma de pensar, porque a nossa forma de pensar que muitas vezes nos bloqueia, muitas vezes nos impede. Então, muito obrigado, Rodrigo, por você ter vindo aqui compartilhar. Eu que agradeço. E boa sorte para todo mundo e tenho certeza que vocês vão ter resultado. Então, muito boa noite, pessoas. Muito obrigado. Sintam-se abraçados. Bora vender, bora colocar dinheirinho no bolso. Dá para vender como afiliado e sem aparecer, como o Rodrigo falou. Forte abraço e até mais. Boa noite.